Bom dia, Genuíno. Bom dia, Daphne. Tudo bem, Genuíno? Bom dia, Tuxo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Daphne. Tudo em paz? Bom dia, Léo. Bom dia, Genuíno. Bom dia, comunidade. Feliz, vamos lá. Todo mundo feliz aqui, Genuíno? E eu vou fazer uma pergunta que eu nunca te fiz, e o Mário falou essa coisa da vitória das ruas. Você é um cara da mobilização popular, que defende o governo que faça mais mobilizações. E você raramente fala sobre o seu irmão, eu acho que seu irmão também raramente fala sobre você, que é o Zé Guimarães, que é o cara da negociação, da articulação política, ali, da costura interna, né? Como é que é a sua relação com seu irmão? Tem gente que até hoje não sabe que você e o Zé Guimarães são irmãos. Então, eu queria que você falasse sobre essa vitória, que é das ruas, mas também é do Zé Guimarães, Genuíno. Em primeiro lugar, é uma relação de total autonomia. Nós temos uma história diferenciada, no mesmo partido, nas mesmas escolhas, e de muito respeito. E eu fiz uma viagem ontem, Léo. Eu viajei ontem à Constituinte, quando a gente batalhou por 40 horas semanais e conseguimos 44, porque a jornada era 48. E foi uma vitória importante naquele enfrentamento da Constituinte. Eu viajei pelas ruas, viajei pelo debate sobre o caos social que o neoliberalismo está procurando. Eu acho que essa questão da jornada é a pedra central da defesa dos direitos sociais. E as ruas falam. Quando as ruas falam, o Congresso vota de acordo com as ruas. Foi assim em várias bandeiras da Constituinte. Portanto, eu recomendaria ao líder, ao articulador político do governo, que saiba mexer bem, equilibrar ruas e palácio, palácio e ruas. Essa bandeira mostra que, quando as ruas entram na cena política, elas facilitam a vitória do governo, que tem que sempre dialogar com as ruas. Quando a gente fica muito dialogando com os tapetes dos parlamentos e do Poder Executivo, a gente esquece um pouco as ruas. Eu estou nas ruas. Estava na segunda-feira lá na Paulista, estou viajando daqui a pouco, por isso que eu antecipei essa live, porque vou para o interior participar da campanha de atos políticos. Isso me alegra, porque as ruas produzem energia, produzem sentimentos, produzem valores. E a gente sai dessa desgraceira que é a pauta da extrema-direita. Nós temos que derrotar a pauta da extrema-direita com uma pauta popular, e eu acho que essa jornada foi muito importante. Então, eu posso dar uma sugestão para o articulador político do governo. Nunca esqueça as ruas. O articulador é seu irmão, fala meu irmão, né, Genuíno? Meu irmão, claro, é meu irmão, sim, claro. É isso aí. É isso aí. A Renata está dizendo a importância da conscientização popular e consequente pressão que o povo pode fazer. O Armando acabei de descobrir, não sabia que eram irmãos. Grande vitória do Brasil, Daphne, eu passo a bola para você. Vamos em frente aí. Valeu. Obrigada, valeu. Ainda sobre esse aspecto, né, que esse debate ganhou força a partir dos movimentos sindicais também e da mobilização dos parlamentares progressistas. Aliás, ontem a fala da Érica Hilton foi um negócio assim que acho que lavou a alma de muita gente. Você acredita que essa aprovação representa uma retomada do protagonismo das pautas trabalhistas no país? Você acha que isso agora vai ganhar uma força maior? Porque, olha, gente, ontem eu entrei na Renner e as caixas da Renner estavam discutindo sobre isso. Eu achei tão incrível assim, a discussão, né? E tão politizada a discussão delas. Enfim, mas passo para você. Você acha que agora é uma alavanca para isso esquentar novamente? É uma alavanca. Ontem, como você presenciou numa loja, eu fui no hospital fazer exames rotineiros. E o comentário principal com as funcionárias, os funcionários, era exatamente o fim da jornada 6x1. Eu acho que quando a gente pega uma bandeira que tem respaldo popular, que dialoga com o sentimento popular, a gente consegue sair dessa política baixo nível provocada pelo surgimento da extrema-direita. Então, eu acho que isso é uma lição. Eu acho que ela vai detonar o que eu chamo a pauta do povo. É a jornada, a questão do endividamento, a melhoria das condições de atendimento na saúde, na educação, melhorar o salário mínimo, porque o neoliberalismo, que é hegemônico no Brasil e no mundo, ele destrói qualquer arquitetura social dos direitos. E essa pauta da jornada não é por acaso que ela compõe na história da classe trabalhadora, desde o século XIX,
um caminho de vitórias. A jornada era 16 horas, 14 horas, 10 horas, 8 horas. Não é uma luta que diz respeito à relação capital e trabalho muito importante. E o Brasil tem uma tradição de negar direitos. Veja bem, mesmo com essa votação, devido ao respaldo popular, havia comentarista na grande mídia conservadora, e eu acompanhei tudo ontem, querendo relativizar, tem que ter uma transição, tem que discutir melhor, vamos com cautela, não é bom discutir em época de eleição. Quer dizer, é uma coisa vergonhosa. Se há uma coisa positiva em época de eleição, é trazer a pauta do povo para o debate político. Senão a eleição vira um assunto de gerentes de pesquisa e de comentaristas de plantão. A eleição tem que ser um assunto popular, tem que ser um assunto que ganha corações e mentes, energiza. Então, eu acho que é um sinal. A pauta do povo vai ter um reforço muito grande, vai ser alavancada por essa votação do fim da jornada 6x1. Porque tem outros temas que precisam ser aprovados para melhorar a vida do povo. E eu acho que isso aí é um começo muito importante. É uma vitória do país, é uma vitória da classe trabalhadora, é uma vitória de uma inflexão que eu estou defendendo há muito tempo que o governo tem que fazer em relação às ruas. Exatamente. A Júnia Lage, nossa internauta aqui, obrigada, Júnia. Érica Hilton me deixou plena ontem. Então, com aquilo, infelizmente, eleito no Ceará. Está falando daquele Fernandes, daquele... Aliás, Daf, eu queria dizer que o discurso da Érica foi histórico ontem. Mas a entrevista que ela deu num programa no Roda Viva foi também histórica, porque ela enquadrou essa visão de jornalistas de plantão que são assessores de um simulacro do grande capital. E ela enquadrou todo mundo numa entrevista que eu considero histórica no Roda Viva. Portanto, eu acho que a Érica Hilton foi também vitoriosa, porque ela se expôs, defendeu, tá entendendo? E uma luta justa tem vários protagonistas, e eu acho que isso é importante. O governo soube negociar, mas priorizando o diálogo com as ruas, com o movimento sindical, com o movimento popular. Isso é muito importante. É verdade. A Érica realmente é muito articulada, né? Acho que ela ainda vai longe. Agora, a proposta ainda vai precisar passar pelo Senado, né? Você acredita que vai ter resistência à PEC? Quais são os setores políticos que vão liderar o debate na próxima etapa de tramitação? Qual é a sua expectativa para o Senado, Genuíno? Primeiro que eu acho que a extrema-direita se desmoralizou, porque eles fizeram uma provocação tentando botar o governo na defensiva com aquela história de 4x3. Provocação, né? É aquela tese. Você sabe que eu li esses dias um livro muito interessante, chama Retórica da Intransigência. E esse livro diz o seguinte: quando vem um direito, a direita ou aposta na perversidade, o discurso perverso, ou no caos. O que eles queriam? Provocar o caos com a proposta de 4x3. Ou então, não, isso não adianta. Esses três elementos compõem uma tradição da direita, e essa extrema-direita brasileira foi desmoralizada. E a repercussão política da votação na Câmara, eu acho que colocou o Senado numa situação que terá que seguir a votação na Câmara. Porque se o Senado aceitar a proposta das Fiesp da vida, da CNI da vida, e prorrogar para depois da eleição, eu acho que o mandato de muitos senadores vai ser julgado na eleição. E é bom que a eleição faça assim. Há uns comentaristas de plantão na grande mídia que diz o seguinte: é eleitoralismo. Olha, a eleição, o que é? Expressão da soberania popular pelo voto em deputados, em senadores, em governadores e presidentes. Quando você vai discutir a relação soberana, você tem que discutir a pauta do povo, as reivindicações do povo. Essa ideia de eleição desidratada, eleição maquiada, eleição de articulistas que tentam exemplificar tudo como se fossem cientistas da ordem, nós temos que ter outro caminho. Então, eu acho que o Senado está contra a parede, ele não vai aceitar ser carrasco em não votar o que a Câmara votou. Só 22 votos, só 20 votos no segundo turno, fica muito difícil para o Senado, para o Alcolumbre,
aceitar a proposta da CNI, da Fiesp, de botar essa questão para depois da eleição. Fica muito complicado, no meu modo de entender, politicamente. Eu acho que a tendência é o Senado confirmar a votação da Câmara. Agora, a mobilização não pode parar, Daphne. A mobilização tem que continuar, a organização, a vigilância política, o sentido de unidade das centrais sindicais, dos movimentos. Eu acho que essa votação dá uma lição para nós. A gente tem que saber unir os diferentes dentro de uma pauta que defenda os interesses da classe trabalhadora. Nós temos que fazer isso com outros temas que vão aparecer nesse debate. Tá? E eu acho que a extrema-direita saiu desgastada desse episódio. Juntou isso com Vorcaro e companhia, não é brincadeira, né? Eu acho que é um desgaste muito grande. Nós temos que... Agora, nós estamos num processo, é um processo de conquistas. O Brasil tem uma tradição que nós estamos rompendo processualmente. O Brasil tem uma tradição de negação de direito, de racismo, misoginia, de feminicídio. Nós temos que continuar nessa batalha. Essa foi apenas uma batalha que nós ganhamos. Nós temos que continuar com a pauta do povo, com outros itens que compõem a pauta do povo, para melhorar a vida. A vida das pessoas está muito difícil. A vida das pessoas está muito precarizada. Eu ando muito, de transporte coletivo aqui em São Paulo, trem, ônibus e metrô. Esses dias teve um episódio na estação principal, o crime fechou um carro do metrô, um carro do metrô, e fez uma limpeza no carro. Quer dizer, a coisa está desandando aqui em São Paulo. Então, veja bem, eu acho que nós estamos numa situação de viver tecido social esgaçado, você tem um conflito permanente, e quando você fala de uma melhoria, vem as vozes da perversidade, vem as vozes do caos. Nós temos que fazer um enfrentamento também na subjetividade para ganhar corações e mentes. É importante a gente tirar lições dessa batalha conquistada na Câmara para pressionar o Senado. Adoro esses termos que você cunha, Genuíno. Vozes da perversidade, vozes do caos. É exatamente isso que eles são, né? E eu queria agradecer aqui a querida... a Júnior eu já agradeci. Agradecer ao Júnior da Banca. Eu acho que a escala 5x2 vai ampliar o pleno emprego, agregar valor no salário e distribuir renda. O que você acha, Genuíno? Claro que sim. Porque a história da luta pela jornada de trabalho decente, que vem na história do capitalismo, porque olha bem, a história do capitalismo é também a história da luta da classe trabalhadora por jornada de trabalho decente, porque começou com 16 horas, ou não tinha nem jornada. Porque o que o neoliberalismo radical quer é não ter jornada de trabalho. O que essa extrema-direita quer é não ter jornada. É tudo informal, é o vale tudo. Então, eu acho que essa questão é muito importante para rediscutir, nessa conjuntura atual, o papel da classe trabalhadora, o papel dos direitos sociais, o papel da pauta popular nesse debate, que eu acho fundamental. Porque, veja bem, o neoliberalismo destruiu direitos. O neoliberalismo quebrou a arquitetura social construída com muita luta. O neoliberalismo proclama que a sociedade não é para todos. Uma parte da sociedade tem que ser eliminada, com política de segurança violenta, com chacina. Está entendendo? Esse é o discurso do neoliberalismo financiarizado, privatizado, da austeridade fiscal. Então, quando você coloca os direitos como ponto central da pauta, a partir deles você discute o modelo econômico. E eu acho que essa questão da jornada de trabalho e o lema vida além do trabalho, a vida está acima do lucro, a vida está acima do mercado, a vida está acima da mercadoria. Quer dizer, as pessoas não são coisas, não são objetos que podem ser manipulados. Então, eu acho que isso aí coloca uma questão nova para o debate político. E a maneira da gente fazer esse debate, inclusive com as religiões, com os movimentos populares, com as outras lutas das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBT, dos povos originários, é a pauta dos direitos. Os direitos hoje
e a questão da jornada é um ponto central desses direitos, é o diferenciador. É o diferencial para a gente definir o que é ser de esquerda, o que é como enfrentar o neoliberalismo, como fazer o debate sobre a democracia e sobre o modelo econômico dependente a partir dos direitos, porque a história no Brasil há sempre uma negação dos direitos. Vamos historiar. Quando a abolição foi promulgada, tinha editoriais, tinha políticos que diziam que era o caos. Quando começou as greves operárias, diziam que a questão social é uma questão de polícia. Quando as lutas camponesas começaram a surgir, lembre-se de Canudos e Contestado. Quando você tem um processo em que o povo se manifesta, vem a onda do caos, da perversidade, da futilidade. Quer dizer, são as vozes agorantes do que há de pior, porque há uma visão de olhar o povo como sub-raça, de olhar o povo como ser inferior, de olhar o povo de fora para dentro. E quando a gente aposta no povo, confia no povo, se relaciona com o povo de maneira afetiva, eu acho que a política muda de feição, muda de cara, né? Quer dizer, é interessante, esse Brasil não é para amadores, como se diz. Olha bem, a gente passou por uma crise da rejeição do Messias, Banco Master e dosimetria. Dessa crise, passamos por um debate fundamental que envolveu a candidatura do clã. Depois vem essa questão da votação do fim da jornada 6x1. O Lula recupera o seu potencial e isso tem muito a ver com a história do Lula, essa pauta, porque é a história dele de sindicalista, de líder operário, a história que vem do ABC, a identidade dele com a classe trabalhadora tem muito a ver com esse debate sobre direitos sociais que tem que alcançar um patamar de dignidade. Portanto, essa vitória é importante, ela tem um significado muito grande, está entendendo? E nós temos um elemento para fazer a disputa política mais ativa. E quando a gente pega uma pauta justa, facilita a gente enfrentar uma direita extremada e setores do centrão que sempre negam direitos. Eles sempre negam direitos, né? Eles pegam detalhes para negar direitos. Eles queriam uma transição maior, eles queriam compensações. Sempre é assim. A história do Brasil está com essa característica desde a colônia, império, república. Nós temos que romper com essa tradição, com essa herança. Isso acontece também na questão democrática, né? A questão na relação com o imperialismo americano. Quer dizer, essa visão subserviente, os diálogos do Castro com o Walker é de uma subserviência. É o novo rico, né? É o novo rico. Essa mentalidade do novo rico produz essa sabugice, entendeu? Então, eu acho que nós temos que levantar o otimismo esperançoso que é possível outro Brasil mais justo, mais democrático. E eu acho que o Lula está dando sinais de que a disputa do 4º mandato terá compromissos claros, evidentes, com essa pauta do povo. O nosso compromisso é melhorar a vida do povo, que está muito difícil. Muito bom, Genuíno. O Silva Rodrigues diz: quando o Lula abraça nossas pautas, a gente vence junto. E muita gente aqui, inclusive o Silva, pediu para a gente dar nome aos bois, né? E o Celso mandou aqui o superchat, poderia mostrar os 20 que votaram contra? Vou falar aqui rapidamente: Paulo Marinho, do PL, Nicolelli, do PL, Bibo Nunes, do PL, Lucas Redecker, do PSD, Marcel Van Hatten, do Novo, Maurício Marcon, do PL, Sérgio Turra, do PP, Carlos Chiodini, MDB, Caroline Detone, do PL, Daniel Freitas, do PL, Daniela Reiner, do PL, Fábio Chioché, acho que é assim que pronuncia, do União, Gilson Marques, do Novo, Júlia Zanata, do PL, Pezete, do MDB, Zé Trovão, do PL, Ricardo Guide, do PL, Adriana Ventura, do Novo, Fausto Pinato, que mudou de posição e votou sim no segundo turno, Kim Kataguiri, Missão, Ricardo Salles, do Novo, e Rosângela Moro,
do PL. Nenhuma surpresa, o PL é a maioria aí dos que... É a extrema-direita raiz, né? Impressionante. É impressionante, viu? Deixa eu agradecer também a Renata. Nesse contexto, após tudo isso, onde está e como fica a indicação ao STF? Pois é, a gente deu matéria ontem que parece que o Lula pode reapresentar o nome do Messias. Você tocou nesse assunto. Você acha que agora é a hora de colocar de novo o nome do Messias? Primeiro, eu acho que nós temos que garantir a votação do fim da jornada 6x1 no Senado. Não botar isso agora. Segundo, eu acho que, regimentalmente, quando uma proposição é derrotada na sessão legislativa, ela só pode ser reapresentada noutra sessão legislativa. E para essa indicação se viabilizar antes da eleição, tem que haver um acordo para mudar o regimento, e essa história de acordo para mudar o regimento, a madeira que bate no Chico, bate no Francisco. E eu acho que nós, da esquerda, temos que ser muito rigorosos na interpretação das normas, porque quando a gente rompe qualquer norma, isso mais tarde vai ficar contra nós. Eu tinha essa compreensão quando eu fui líder da bancada 2 vezes na época da oposição. Então, eu acho que o governo deveria se concentrar na pauta. Se for para recolocar o nome do Messias, tem que esperar a eleição. Eu acho que é um risco, trazer uma pauta das relações contaminadas com o parlamento, particularmente com o Senado. Isso pode colocar uma pauta negativa. Nós temos que sair para uma pauta altamente positiva, de diálogo, de disputa política. A coisa está indo bem, por que nós vamos trazer um assunto que, no meu modo de entender, pode muito bem ser colocado para depois da eleição? Eu acho que 5 meses dá para o Supremo continuar com 10, dá para depois indicar. Nós vamos disputar essa eleição para ganhar. Ganhando a eleição, vai ter mais indicações. Eu recomendo que não indique. Se o governo quiser indicar um novo nome, eu acho que tinha que ser uma mulher, de preferência, uma mulher negra. Aí sim, porque aí combina com a pauta dos direitos, com a pauta popular, com a pauta do povo. E, Genuíno, o que você achou daquela viagem do Flávio para os Estados Unidos, hein? Como é que você... Para mim, aquilo ali foi um espetáculo deprimente do viralatismo de parte da classe dominante brasileira. Vai lá para aparecer numa foto, vai lá para pedir bênção, vai lá para transformar em matéria de campanha eleitoral e de venda de foto, vai lá para dizer que é subserviente ao imperialismo. Uma coisa que nós estamos vendo certas coisas, né, que a gente imaginava que não visse mais. Ele não é chefe de Estado, ele é um senador da República. Ele vai para os Estados Unidos para tentar captar o prestígio, sei lá, e colocando temas de maneira subserviente. Aí ele vai com uma proposta anti-soberania nacional, com a defesa da criminalização do PCC e Comando Vermelho como organização terrorista. Segundo, ele vai defender a entrega das terras raras. Portanto, é uma sabugice, é um espírito vira-lata, esse tipo de ação. A extrema-direita, ela perde aquilo que é fundamental na democracia liberal burguesa, que é a virtualidade, a questão das regras, procedimentos, o ritual. Eles perdem toda a vergonha e assumem a coisa descaradamente. Eu acho que é deprimente ver um senador da República, independente dele ser da extrema-direita, fazendo aquela sabugice. Eu acho que essa extrema-direita que está surgindo em várias partes do mundo, ela aposta no caos, ela aposta em afetos violentos, ela aposta em escancarar tudo, porque ela quer a desgraceira, ela quer a destruição. Então, essa visita, para mim, é um retrato de que setores da classe dominante, porque esse cara tem aí um percentual de defesa dele. A classe empresarial está dividida, se apoia ele ou não. A Faria Lima está majoritariamente com ele. Quer dizer, essa ideia que perpassa
a formação política. Foi assim com o Collor, caçador de Marajá. Foi assim em 2018 com o Bolso, depois quebraram a cara. E eles vão novamente fazer uma espécie de suicídio político. Eles não aprendem, quer dizer, mas não aprendem por uma questão ideológica. É o preconceito de classe contra o Lula, é o preconceito social contra o Lula, é o preconceito contra a esquerda. Vale qualquer coisa desde que não seja a esquerda, porque eles querem tutelar o programa, eles querem limitar a nossa ação para mudar o país. Então, eu acho que é uma visita, no meu modo de entender, um cenário dantesco, um cenário deprimente para o Brasil, para o povo, para a história do nosso país. Não é assim. Não existe coisa, não existe paralelo com outros países, com outros líderes políticos no mundo, mesmo da extrema-direita. Olha aqui, a gente tem aqui um superchat do Carlos. Obrigada, Carlos. Érica Hilton se apresenta como uma grande esperança para todos nós. Parabéns, de fato, a Érica, muito combativa, muito articulada. Leila Dink, está na hora de indicar uma mulher negra, falando aí da indicação, reapresentação do nome do Messias. E a Júnia Lage, além do PL, maioria, porque a maioria era realmente do PL, foram 22 votos contra nós, de fato, né? Olha, tem uma pergunta aqui do Esperançar Novos Mundos. Genuíno, por que o PT não defende a implementação do SMN do DIEESE, tributando grandes fortunas, lucros e dividendos? Já passou da hora, não acha? Você tem como... Eu acho, inclusive, que o governo Lula IV tinha que sinalizar uma política de valorização do salário mínimo ao longo do seu quarto mandato que se aproximasse da definição do salário mínimo nacional do DIEESE. Eu acho que sim. Segundo, eu acho que o governo Lula poderia fazer sinalizações concretas em relação à questão democrática. As instituições estão apodrecendo e eu acho que a gente devia dar uma solução de reformas profundas nessa institucionalidade, criando condições para fazer mudanças estruturais. Você sabe que eu defendo um plebiscito popular para acabar com as emendas impositivas de execução obrigatória. Isso pode ser o detonador de um processo que pode chegar numa ampla e profunda mudança institucional. Ulisses Guimarães, quando ele promulgou a Constituição de 88, ele disse: essa é a Constituição que definiu os poderes e a relação entre eles. A definição dos poderes da República e a relação entre eles está contaminada, que vem uma crise desde 2006, 2010, 2014, em vários momentos. E aí, veja bem, Daphne, há uma interpretação de que essa polarização está estratificada. O que está por trás dessa polarização? É a disputa entre democracia e ditadura, ditadura versus democracia. Não é essa visão dos marketing políticos que diz que a polarização é fruto, ora do Lula, ora do Bolso, que querem ela. Isso é produto de uma contradição que está na raiz da nossa crise política, que é a disputa dos que defendem a democracia e dos que defendem a ditadura. De onde veio Bolsonaro? De onde ele veio? O discurso dele era a volta dos militares e a ditadura. Como é que ele proclamou o voto dele no impeachment da Dilma? O que ele fez com as Forças Armadas durante o governo dele? Então, o que foi o 8 de janeiro? É uma disputa, não é entre a polarização abstrata, como alguns analistas de pesquisa falam. Até surge a ideia de que está petrificado, está, vamos dizer assim, estabilizado. O que está no cerne é a disputa entre democracia e ditadura. Os que defendem a ditadura e os que defendem um processo de avanço democrático que tem que enfrentar essa crise institucional no processo de acumulação de força. E essa pauta popular, veja bem o esforço que a gente faz para ter uma maioria no Congresso. É um esforço dramático. Tá certo? É um esforço... vamos dizer assim, em outros países, quando se votou a diminuição da jornada, não foi esse drama. Aqui no Brasil vira um drama. Eu estava na Paulista segunda-feira e a Fiesp estava colorida com a bandeira nacional. Eles se associam os símbolos nacionais com a negação de direitos. Eles associam o símbolo nacional com o autoritarismo. Isso não pode. A ditadura fez isso. O Brasil ama eu deixo. Olha o que deu.
né? Então, eu acho que nós temos que ter muita clareza dessa disputa política. Exatamente. Só mandando um recado aqui, a gente frita o peixe e olha para o gato aqui, Genuíno, mas vamos lá. Gerenciando aqui, daqui a pouco a gente traz mais novidades. Mas, olha, a gente tem 2 minutinhos, né? Teve esse escândalo da Rio Previdência, do Cláudio Castro, você até tocou no nome dele, que fica ali muito claro, né, que todos esses aliados de Bolsonaro estão metidos nessa lama e acho que vai aparecer muito mais. E saiu uma pesquisa que o Lula, antes dessa coisa da aprovação da PEC, o Lula ampliou a vantagem sobre o Flávio Bolsonaro nos 2 turnos, diz a pesquisa Meio Ideia. Então, a gente está num momento bom de que essa lama está aparecendo, que esses escândalos, mansão de Eduardo Bolsonaro lá, enfim, passo para você. Já deu nosso tempo aqui, Genuíno, vou te liberar, mas para você se despedir aqui do nosso público. Aliás, eu quero complementar a tua questão dizendo que há uma operação na Faria Lima, em Brasília, Rio de Janeiro, a Operação Carbono Oculto, que está atingindo a Faria Lima, o andar de cima, em torno da questão das fintechs sobre lavagem de dinheiro. Essa operação está na rua. Veja bem, o que isso revela? E eu já te falei que o Gilmar Mendes tinha toda a razão quando ele disse que o corredor polonês do Valcaro é a Faria Lima, não é o STF. É claro que o STF também tem que passar por reformas importantes. Então, eu acho que nós estamos num momento de construir a esperança. Essas notícias todas, elas têm os 2 lados. Provoca indignação, mas provoca desânimo. Nós temos que trabalhar com a esperança, nós temos que trabalhar com a discussão do futuro. E eu acho que é muito importante. Esse Cláudio Castro, ele se notabilizou ultimamente com aquela operação da chacina, mais de 100 mortos. E ele apareceu com a nova liderança, foi recebido em Brasília pelos poderes. Talvez seja um nome em nome de uma chacina que matou mais de 100. É importante que as pessoas se deem conta disso. Resolveu o problema da segurança do Rio de Janeiro? Não. Mas aí isso encobria as articulações do enriquecimento dele, das relações promíscuas, apartamento, etc, etc. Então, eu acho que o capitalismo, nessa fase neoliberal, ele apresenta a mão invisível do mercado, facilita a penetração do crime, das regras flexíveis. Isso geralmente se combina com uma política violenta de eliminar parte da população, porque esse modelo não atende toda a população. Como o modelo não atende toda a população, uma parte tem que ser eliminada. E qual é o caminho para eliminar? Política de segurança pública, para matar, chacina. É isso que o Flávio Bolsonaro foi fazendo nos Estados Unidos, pedindo para qualificar PCC e Comando Vermelho como organização terrorista. A segurança pública é prevenção, é ação combinada, é inteligência, é ocupar as áreas territorialmente ocupadas pelo crime, é combinar com outras políticas sociais. Esse desastre social provocado pelo modelo neoliberal, que essa extrema-direita defende com radicalidade, vai desembocar numa política de segurança pública de morte, de violência. Essa é que é a história. E Cláudio Castro é o exemplo cabal de como se mistura Exatamente a corrupção com uma política de segurança ineficaz e para aparecer, ele faz violência, como foi a chacina do Morro da Penha e do Alemão. É isso. Genuíno, muito obrigada. Boa atividade para você. Muito obrigado. Eu agradeço a sua compreensão de antecipar o nosso diálogo de amanhã para hoje. Eu vou fazer uma viagem no interior. Estou em campanha, fazendo campanha pelo interior de São Paulo, fazendo plenária, né? No começo de janeiro eu vou fazer uma viagem importante, depois eu comento contigo, né? Tá bom. Então, obrigada, Genuíno. Grande beijo para você. Deu certinho hoje. Valeu. Um grande abraço. Tchau. Gente, vou trazer aqui o Edu, só